Você já passou por alguma entrevista onde você não tinha ideia de onde o entrevistador queria chegar com as perguntas que ele fez? Exatamente esse é o nosso assunto do dia de hoje. Imagina aquela entrevista que você está fazendo, que está indo super bem, de repente vem aquela pergunta que você fala, meu Deus do céu, o que esse cara está querendo saber com isso? O que eu queria trazer de dica para vocês é tentem entender aonde o entrevistador está querendo chegar para conseguir acompanhar o raciocínio da entrevista. Muitas das vezes o candidato ele fica disperso, ele está imaginando outras coisas, ele está imaginando o que ele vai responder, o que ele quer falar durante a pergunta do entrevistador. E o entrevistador vai lá e faz uma pergunta e o candidato começa a dar respostas desconexas, fatos que não se ligam ou histórias que não fecham, porque ele não está prestando atenção na entrevista. Quando você ouve uma pergunta e não entende onde o entrevistador está querendo chegar, continua prestando atenção na entrevista, continua tentando entender o sentido das perguntas, porque 100% das vezes a resposta tem relevância para o entrevistador. Só que muitas das vezes o entrevistador, em vez de fazer uma pergunta direta, que pode ouvir uma mentira na resposta, faz perguntas indiretas para conseguir entender o contexto do candidato e entender o contexto da resposta dele também. Então tenta acompanhar o raciocínio do entrevistador para ver onde que ele está querendo chegar, para que no final da entrevista todas aquelas perguntas fechem e monte uma história clara, verdadeira e honesta na cabeça do entrevistador. Isso é muito importante. Então para pensar que se você não está entendendo as perguntas, muito provavelmente você não está querendo saber onde o entrevistador vai chegar e você pode ter um resultado negativo no final do processo seletivo. Então a dica do dia hoje é preste atenção em todo o contexto, não preste atenção em perguntas individuais, tente entender aonde que o entrevistador está querendo chegar e o que ele realmente está querendo saber com as perguntas que ele está te fazendo. Eu vou tentar te trazer um exemplo aqui. Quando eu estou fazendo um processo seletivo para um candidato que é casado ou casada, o que eu quero saber? Se aquela pessoa é o arrimo familiar ou se o marido ou a esposa é o arrimo familiar. Porque se a empresa for local ou a empresa que trabalha plano de carreira, a disponibilidade de mudança dessa pessoa vai ser muito baseada nisso. Imagina uma mulher casada com um cara aonde que a mulher é o arrimo familiar e eu estou indo fazer entrevista com o homem. Esse homem, eu pergunto, você tem disponibilidade para mudança? 90% das vezes ele vai falar, sim, tenho. Daí eu entendo que não é ele o arrimo familiar, é a esposa dele que é o arrimo familiar, e a esposa dele ganha o dobro do que ele ganha. Eu fico sabendo disso, eu não pergunto o salário da esposa, mas eu pergunto qual que é a empresa que trabalha, qual que é o cargo e eu tenho uma ideia de qual que é o salário. E se o salário é muito maior, eu não vou fazer uma proposta amanhã, ou a empresa que ele estiver trabalhando vai fazer uma proposta amanhã, será que ele vai mudar de cidade para ganhar 20% a mais? Muito provavelmente não, e muito provavelmente a empresa vai ficar frustrada com esse profissional a longo prazo. Então já parou para pensar que quando estão te perguntando o que sua esposa faz, o que seu marido faz, qual que é o cargo, qual que é a empresa que trabalha, eles estão querendo saber se você tem disponibilidade para mudança ou não? Talvez não, talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Tenta pensar outras perguntas que foram feitas para você e você não conseguiu entender aonde o entrevistador queria chegar e ver se esse exemplo serve para você. Espero que tenha ajudado mais uma vez a vocês e muito boa sorte para quem está procurando uma recolocação profissional.